The Boys é uma série de histórias em quadrinhos criada por Garth Ennis e ilustrada por Derek Robertson. A série foi originalmente publicada Wildstorm, um selo da DC Comics, mas devido ao seu conteúdo polêmico e violento, foi transferida para Dynamite Entertainment, onde foi publicada do início ao fim. E foi lançada em 2006 e rapidamente se destacou por sua abordagem satírica e brutal dos super-heróis. Ennis, que já era conhecido pelo seu trabalho em Preacher, criou The Boys como uma crítica à cultura dos super-heróis, especialmente a forma idealizada e glorificada como eles são retratados nas grandes editoras como Marvel e DC. O conceito de The Boys gira em torno de uma equipe de humanos liderados por Billy Butcher, que é recrutado para monitorar e, quando necessário, controlar os super-heróis, que frequentemente abusam dos seus poderes e cometem atrocidades. O time, conhecido como Os Rapazes, trabalha para a CIA e lida com um grupo de super-heróis corrompidos chamado Os Sete, uma paródia de equipes como Liga da Justiça. Garth Ennis é famoso por seu estilo narrativo irreverente e muitas vezes chocante. Antes de The Boys, ele trabalhou em séries aclamadas como Preacher e Hellblazer, sendo conhecido por abordar temas como religião, violência e crítica social com humor negro. Ennis é um renomado escritor de quadrinhos nascido em 16 de janeiro de 1970, em Hollywood, uma cidade na Irlanda do Norte. Ennis é amplamente conhecido por suas narrativas ousadas e suas abordagens provocativas e subversivas de temas como religião, violência, guerra, moralidade, sempre com um tom de humor negro. Sua carreira é marcada por trabalhos que fogem de estereótipos convencionais dos quadrinhos de super-heróis, frequentemente explorando temas maduros e controversos. True Fate é uma graphic novel escrita por Garth Ennis, ilustrada por Auren Bliss, publicada pela primeira vez em 1990 pela Fleetway Publication, na revista britânica Crisis. Essa HQ foi uma das primeiras grandes obras de Ennis e é uma das principais responsáveis por estabelecer o tom que ele adotaria em muitos dos seus trabalhos futuros, especialmente em relação ao tratamento crítico e controverso da religião ou do cristianismo. A história de True Fate segue um jovem britânico chamado Nigel, que é um ateu fervoroso e desiludido com a vida. Após perder sua mãe e testemunhar a hipocrisia que ele vê na religião, o desespero de Nigel o leva a embarcar em uma jornada existencial para destruir Deus. Ele encontra um aliado improvável em Terry Adia, fanático religioso que também está questionando sua fé, mas de uma maneira completamente diferente. Juntos, eles embarcam em uma missão violenta e absurda, que desafia suas crenças e força-o a confrontar suas próprias perspectivas sobre o significado da vida, da morte e da fé. A trama mistura filosofia, violência, ironia e humor negro, arcas registradas de Garth Ennis, e a história termina de forma crítica, questionando o papel das religiões organizadas e a maneira como as pessoas lidam com a fé. Acho que depois dessa grande introdução que eu trouxe aqui, é interessante refletir uma coisa que eu vou tentar linkar com esse autor, o tema que eu vou falar posteriormente. Essa HQ, ela é bem polêmica. Quando eu estava olhando ela parece uma HQ escrita por um jovem ateu muito revoltado com a religião. Não a religião em si, mas sim com o cristianismo. É engraçado porque todos os ateus, e eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui ateu, de alguma forma todos nós somos revoltados com a religião cristã. Por que somos revoltados com a religião cristã? Bem, porque o cristianismo, querendo você ou não, você que seja de outra religião, ou você que seja ateu, ou você que seja agnóstico, você tem que admitir que o cristianismo, ele é o bastião e fundador do que a gente conhece como sociedade atual ocidental, eurocêntrica ocidental. Então o cristianismo, tudo que está na base, a base da nossa sociedade atual, vem a nossa moralidade, das nossas leis, da nossa cultura, vem da religião
cristã, que nem sequer é uma religião europeia, e sim uma religião asiática, do centro da Ásia, uma religião que é do Oriente Médio. A religião que segue os passos das religiões abraânicas. Então, o cristianismo, que a gente conhece, por eu ser católico, eu digo, catolicismo, cristianismo, é a continuação do judaísmo. Então, para o jovem ateu do lado ocidental do planeta, ele não vai ficar revoltado com religiões de matriz africana, ele não vai ficar revoltado com religiões de matriz europeias, anglo-saxônicas, druidas, pagãs do Oriente Médio ou algo do tipo. Ele não é revoltado com o judaísmo, ele não é revoltado com o islamismo, ele não é revoltado com o budismo, com o hinduísmo, ele não é revoltado com nenhuma dessas religiões. Mesmo se ele estiver na Ásia, ele sempre vai culpar, ele sempre vai criticar o cristianismo. Mas por que ele vai criticar o cristianismo? Por que ele sempre vai criticar o cristianismo? Porque o cristianismo é a única religião atual que aceita a verdade, prega a verdade e aceita a verdade e prega o amor, que é o suprassumo da nossa religião, porque é Deus encarnado o amor, é Deus encarnado Jesus Cristo. Eles não aceitam o amor, então se você vive na mentira, você não aceita o amor. Se você vive na mentira, você não aceita a verdade. Se você vive na mentira, você só aceita o ódio. Essa HQ, True Fate, eu tava olhando ela, algumas imagens, e eu vou colocar aí, mostra algumas imagens mostrando um símbolo, um círculo vermelho, com uma cruz e no fundo preto, simbolizando como se fosse um símbolo fascista, nazista. O autor, junto com o desenhista, ele retrata a religião cristã como se fosse a religião fascista neonazista, né? Inclusive, essa obra se passa na época do período lá da Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher foi tanto criticada, assim, principalmente pelo pessoal de esquerda, como uma grande mini ditadora, né? Inclusive, V de Vingança, escrito pelo Alan Moore, é totalmente inspirado no governo da Margaret Thatcher, lá da Inglaterra. Então, você vê que essa obra foi escrita em 1990, 1984, 1990. O autor da obra, o Ennis, ele tinha entre 19 a 20 anos. Ele era um jovem ateu, inclusive ele fala isso, que ele cresceu na Irlanda do Norte, ele nasceu na Irlanda do Norte, coincidentemente na cidade chamada Holywood. A gente sabe, a Irlanda do Norte é um país que é, com sua maioria, católico. Mas por que esse ódio que ele tem pela religião? Inclusive no HQ, ele retrata várias igrejas, não só da religião inglesa, salvo engano, eles não são católicos, eles são de uma denominação protestante diferente. Então, mas mesmo assim ele retrata, quando ele vai mostrar as cenas dos personagens depredando as igrejas, tocando fogo nas igrejas, ele vai mostrar as igrejas com sua estrutura mais católica, a imagem de Jesus Cristo crucificado, meio com a imagem de Nossa Senhora sendo vandalizada. O objetivo sempre é atacar o cristianismo, em específico o catolicismo, né? Então, a saga aqui ela é bem fissural, ela é bem violenta, ela mostra cenas muito pesadas, não só com morte de pessoas, mas também com morte de animais, né? Então são cenas bem fortes que são feitas para realmente impactar, chocar o leitor. Então eu vejo isso daí como uma obra. Eu não vou dar 100%, julgar 100% o autor. Ele era jovem, apesar dele ainda continuar sendo ateu, ele era jovem, mas revoltado, vivia num contexto que para ele era um contexto totalmente errado. Então ele queria criticar o conservadorismo, ele queria criticar aquela ideia do cristianismo, essas coisas assim. Então, toda aquela revolta que ele tem de ateuzinho revoltadinho, de ateuzinho Nutelazinha, que só vive reclamando, que só vive lendo Nietzsche, dizendo que o mundo é uma merda, blá blá blá, e pipipi, popopó, essas coisas, ele colocou nessa HQ e expressou ela. Então, por muito tempo, ela assim foi banida, e isso achou errado. Os cristãos não devem mandar banir, tá ligado? Eles têm que tá ali, essa HQ tá ali, que é pra provar e dizer, olha, assim, eles nos odeiam porque nós somos assim. Então ela tem que estar ali para provar, para mostrar para o mundo que sim,
eles nos odeiam, o mundo nos odeia. Então olha só, HQ interessante, mas eu vou linkar agora. Agora eu vou falar sobre The Boys, que é a segunda obra do Ennis. The Boys, como eu tinha explicado no começo do vídeo, é uma obra que satiriza a ideia do gênero de super-heróis. Mas não é de agora que eu venho comentando aqui no meu canal, no podcast ou algo do tipo assim, até entre amigos. Eu sempre falo, The Boys, ele não é só uma analogia à ideia dos super-heróis. The Boys, principalmente os HQs, parece muito uma analogia às figuras hollywoodianas, aos artistas hollywoodianos, os atores, diretores, roteiristas hollywoodianos. Se você lê os HQs de The Boys, se você esquecer, tirar toda a ideia de super-herói e colocar superastros, estrelas de cinema ou, sei lá, famosos norte-americanos, você vai ver que se encaixa muito bem. Muito bem. E um arco específico, um arco não, uma minissérie específica, assim, acho que é um arco. Um arco específico da história dos HQs de The Boys que me chamou muita atenção é um arco chamado Hero Orgasm. Hero Orgasm é como se fosse uma festa, uma grande festa que os super-heróis lá da Vault fazem em cima de uma ilha. E quando se fala de uma ilha, toda vez eu me lembro de Jeff Epstein, né? Então é bastante interessante. Essa história foi escrita entre 2007 e 2008, muito antes do próprio Epstein ser preso pela primeira vez, muito antes disso ser espalhado. Então a história se passa entre super-heróis, eles passam pelo logo de Hollywood e eles todos vão para uma ilha secreta, onde todos os heróis fazem festas e mais festas, com várias regalias, com muitas drogas pesadas, bebidas, abusos sexuais, muitas festas, endeusando a ideia do sexo. Então eles praticam muito ato sexual, e tudo isso acontece de maneira escondida, né? Eles dizem que vão enfrentar algum alienígena ou algo do tipo assim, fora do espaço, mas na verdade estão todos ali. E lá eles cometem as maiores atrocidades, inclusive até rola zoofilia. Então, eu fiquei pensando, será que o Ennis, quando foi escrever esse arco de The Boys, ele estaria se referindo a algo que a gente viu posteriormente com o Jeff Epstein, que da mesma forma ele tinha uma lista de grandes super-heróis, entre aspas, assim, de superestrelas, de grandes famosos, que ele convidava para ir para a ilha dele. Esses famosos que do ano passado para cá se espalhou muito e que estão na mesma lista de pessoas que iam para as festas como P. Diddy, né? Eu acho engraçado que há muitos anos a gente já vem pegando essas referências. Eles fazem essas coisas e colocam referências em suas obras. Às vezes eu fico me questionando, será que o Ennis, ele colocou isso daí de uma forma para satirizar o que o Jeff Epstein fazia, ou ele colocou isso como uma forma de nos alertar? A gente sabe que existem muitas mensagens subliminares em filmes, séries, desenhos, HQs e tudo mais. Mas será que muitas vezes isso daí, os artistas que colocam essas mensagens subliminares aí, eles estão ali para nos avisar ou para nos escrachar e dizer sim, a gente está cometendo isso e vocês não fazem a menor ideia. Vocês acham que tudo isso aqui é fantasia e ficção. Ou, na verdade, eles estão querendo nos avisar e dizer: abrem mais os seus olhos e prestem atenção o que está passando por trás das cortinas. Com o caso do Puff Diddy, espalhou pelo mainstream o que a gente já comentava há anos e anos, que existe um grupo seleto de grandes famosos, de grandes influências, da grande elite do mundo que comete crimes hediondos e que eles nunca vão ser julgados, que eles nunca vão ser capturados, eles nunca vão ser descobertos. Pedir é só a ponta do iceberg do que está mais por vir, ou do que está mais para ser escondido.